E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Como é que estão vocês? Espero que todos e todas estejam bem. Essa série é a série Sob o Olho dele e eu falo sobre criminosos e falo sobre aspectos ao olhar do criminoso. Essa série aqui não é para inocentar ou condenar ninguém, mas é para discutir alguns aspectos particulares da vida do criminoso. E assim a gente pode discutir alguns assuntos, falar algumas coisas, debater, causar uma discussão bem sadia. Se você tiver interesse em comentar sobre o assunto, comente aí embaixo. Tem minhas redes sociais que você pode entrar em contato comigo, falar comigo e também sugerir novos vídeos. E você curtindo, se inscrevendo, isso vai ajudar a fortalecer o canal, vai fazer com que o canal seja promovido e também a gente vai gerando feedback, vendo quais vídeos eu preciso melhorar e também produzir mais outros vídeos sobre os assuntos que vocês sugerirem. Tudo bem? Então, Tiago Henrique Gomes Rocha, 32 anos, um homem que foi chamado o maníaco de Goiânia. Maníaco de Goiânia. Ele tem aí cerca de 39, alguns comentam que é menos, algumas informações mostram muita coisa aqui dele que ela fica entre um, uma certa quantidade de assassinatos, outros não, como ele foi condenado, as coisas nós iremos discutir tudo isso aqui. Eu sei que tem muita coisa aqui para a gente comentar, tem muita coisa aqui que a gente pode, mas eu vou iniciar e fique até o final desse vídeo, que a gente vai fazer uma discussão legal sobre esse cara e que foi condenado aí como um serial killer, um formato. Vamos discutir os aspectos também eu digo assim, do diagnóstico clínico dele em relação à questão do comportamento dele, e eu vou falar sobre essa questão, mas eu vou começar pela parte que ele descreve como um menino que sofreu bullying, um menino que foi violentado sexualmente logo na sua infância, um menino que vivia uma vida de reclusão social, ao qual todos esses elementos, inclusive do bullying, era o que ele comentou que fazia com que ele ficasse com uma raiva, um sentimento de raiva. Daí você tira uma das conclusões que, ao eu verificar nas informações, eu entendi que são elementos que têm uma determinada particularidade que pode ou não, deixando já para vocês aqui que ser violentado, sofrer bullying, isso pode transformar a pessoa em um comportamento psicopata. Pode, como também não pode transformar. Isso vai muito da característica da formação da pessoa, de como essa pessoa cresceu nos seus diversos ambientes e como ela vai interagindo, interpretando, lidando. E essa consequência de situações, tanto desses seja os estímulos externos que tem a ver com o ambiente e internos tem a ver com suas emoções, que vai determinando como ele vai ser, como ele vai ser talvez um profissional, ou talvez um estudante, talvez um esposo, enfim. São essas construções que vai determinando o perfil do sujeito. Aqui em relação à questão do que ele teve uma vida que tinha poucas vezes que ele teve uma namorada, questões amorosas, que ele teve esse contato amoroso. Foram poucas as vezes. Mas o que me chama mais atenção aqui e que faz pensar é que era uma criança que ele tinha muitas. Foi citado também as desilusões amorosas.
o que sugere é muito assim sugestivo que essas desilusões talvez tivesse sido o estopim para que ele desenvolvesse essa característica psicopata. Vamos ver. Será que o bullying fez com que ele se transformasse nesse garoto com sentimentos de raiva e aí então gerasse todo esse comportamento psicopata? Iremos ver. Vamos seguir. Também uma coisa aqui no curso das investigações da Polícia Civil em Goiás, obteve várias imagens. Isso aí é uma questão da investigação que trouxe informações, subsídio suficiente para comprovar os crimes que ele cometeu. Mas assim, gente, esse é um apanhado geral do criminoso para a gente ter determinadas coisas para a gente discutir aqui alguns elementos. E assim, pensando no do aspecto amoroso, essas coisas que muitas das vezes a própria mídia, a própria o contexto da investigação promove para a mídia, dá a entender que é determinante toda pessoa que sofre bullying, toda pessoa que sofre alguma violência sexual ou desilusões amorosas irá se transformar em um psicopata. E tem diversos exemplos de crianças que não se transformaram. Tem até uma bem conhecida, se você for buscar aí, crianças psicopatas, crianças com esse tipo de comportamento, vocês vão perceber que não a pessoa até deu um boom na sua vida depois de muito tempo de tratamento psicológico. É preciso que toda pessoa que sofre determinada coisa, seja violência física, psicológica ou qualquer outra, que seja acompanhada por um psicólogo, porque isso ajuda bastante na sua construção, principalmente criança, adolescente. E outro elemento também, a questão do psicopata. Esse foi uma avaliação que ele fez, que foram através foi avaliada por dois psiquiatras da Junta Médica do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e aí então traz a questão do diagnóstico como psicopata, o que faz a gente perceber que, gente, a gente sabe, quem não sabe o termo ele não é o termo exato a ser dito, até porque tem a ver mais com comportamento do que com aspecto personalidade, que tem a ver com pensamentos, tem a ver com as ações das emoções, do comportamento, como ele interpreta o mundo ou a si mesmo. Então aí você pega e diagnostica com o perfil, seja ele com um perfil de transtorno de personalidade, seja transtorno bipolar, seja qualquer um desses tipos de transtorno que é categorizado tanto no DSM como no CID. E do perfil do comportamento, aí sim entra a questão do termo psicopata, que se encaixa mais com a questão do comportamento e não como a doença em si. Então, trazendo para a questão dos assassinatos, ele diz que foi aos 16 anos, a sua primeira vítima tinha 16 anos, mas assim, toda a matéria ela mostra assim, um cara muito frio, um cara muito, que eu digo assim, que calcula muito as coisas que vai depor, que vai falar, que não vai. Inclusive, uma curiosidade, logo em seguida, em 2018, ele faz um pedido para que possa realizar um casamento lá e é negado esse casamento. E assim, muitos podem pensar assim, pô, o cara é um psicopata, como é que esse cara consegue ter sentimento por alguém, conseguir ter uma certa, que eu digo assim, amar alguém, ter um relacionamento? Eu até digo a vocês
que a pessoa que não tem, que tem isso daí embotado ou diminuído essa sensação de empatia, sim, pode não querer ter, mas no caso dele é diferente. Ele tem e quis realmente ter alguém para se relacionar. E aí você percebe, um cara que ao mesmo tempo calculado, ele calcula, e ao mesmo tempo uma pessoa que quer ter uma relação que sugere talvez uma questão que vem de lá do começo na infância, que tem a ver com as suas desilusões amorosas, e aí então agora ele consegue ter alguém. Será que isso vai fazer com que ele melhore a si mesmo? Fica uma pergunta para cada um de nós. Então esse é o vídeo sobre esse serial killer. Se você gostou, deixa o seu comentário para novos vídeos, para que a gente possa discutir. Se inscreva no canal e eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo.